Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos dar início à leitura da carta de Tiago. Esta carta é considerada o Provérbios do Novo Testamento, porque ela é rica em chaves práticas, para uma vida cristã. Ela dá orientações para as obras que a fé gerou. É a carta que fala sobre sabedoria. E esta carta também fala da importância de controlar a arma mais letal, que tem como grade os nossos dentes. Então, nós vamos também saber a respeito disso. E ela fala sobre os nossos relacionamentos com os nossos irmãos e sobre o relacionamento também com o dinheiro e com o mundo, ok? Então, vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigada por esse tempo que eu tenho plena certeza que foi o Senhor quem preparou. E nesse dia, Pai, eu peço que o Senhor venha nos tratar, Senhor. Tratar as nossas fraquezas, tratar aquelas áreas em que sabidamente nós deixamos brechas. Clamamos a Ti que o Senhor venha tampar essas brechas, costurá-las, Pai, para que nós possamos ter uma vida de progresso em conhecimento e em progresso em crescimento, Senhor. Eu peço, Senhor, olha pelas nossas fraquezas e vem com teu poder, Pai, e cauteriza essas áreas das quais nós às vezes tentamos e patinamos e não conseguimos. Mas nós cremos, Pai, que através do Espírito Santo que o Senhor nos concedeu, nós podemos todas as coisas, somos mais que vencedores. Amém? Obrigada a Deus por esse tempo, por quem vai ler conosco. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então, carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas no exterior. Saudações. Meus irmãos, considerem tudo isso como alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disto que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Deixe o irmão de baixa posição social se alegrar em que ele é exaltado. Porém, o rico, em seu abatimento, porque como a flor da erva, ele passará. Porque o sol nasce com um calor ardente, e a erva seca, e a sua flor cai, e a graça da aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que algum homem, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito
vêm do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração. A religião desse homem é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Carta de Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com acepção de pessoas. Porque se vier à vossa assembleia um homem com um anel de ouro e bons trajes, e entrar também um homem pobre com vestes imundas, e mostrardes respeito ao que veste bons trajes, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui em um bom lugar, e disserdes ao pobre: fica tu em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu a aqueles que o amam? Mas vós desprezastes o pobre. Não vos oprimem os homens ricos e não vos levam aos bancos dos réus? Porventura não blasfemam eles o nome digno pelo qual fostes chamados? Se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se uma irmã e um irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, e algum de vós lhe disser: ide em paz,
Aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras está morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada? E a Escritura cumpriu-se, a qual diz: E Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Vede então como que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente. E de igual modo, não foi também Raabe a prostituta justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Bom, terminamos aí primeiro e segundo capítulo da carta de Tiago, imensidão de informações, né? De orientações para nós. E que Deus abençoe então. Excelente leitura e reflexão. Comenta se você o que mais te chamou a atenção. E nos vemos no próximo vídeo aí com os capítulos 3, 4 e 5 para finalizarmos a carta de Tiago. Fiquem na paz, que você e sua família sejam ricamente abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz.